pode fazer diferença no seu primeiro atendimento psicoterapêutico a gestantes. Quem aqui se sentiria insegura sobre como realizar um primeiro atendimento à gestante? Eu sei, né, que a maioria se sente inseguro mesmo com essa questão. Então, uma das primeiras coisas que eu preciso já dizer para vocês aqui é que a primeira entrevista, gente, não significa a primeira sessão. Quando a gente fala de entrevista clínica inicial, nós não estamos falando de uma única sessão. Isso é muito importante já deixar claro aqui. Quantas sessões, mais ou menos, nós vamos levar para conseguir fazer uma boa triagem, uma boa investigação da queixa? Aproximadamente 5 sessões. E eu quero frisar bem isso com vocês, porque eu tenho um instituto chamado Mater Online, onde eu formo psicólogos perinatais, e dentro deste meu curso eu ofereço supervisão para os meus alunos. Então, os meus alunos, eles vão lá, atendem casos e trazem esses casos lá para supervisão. E o que eu tenho percebido? Que a maioria dos psicólogos que chegam lá para mim, trazendo o caso, eles trabalham com a entrevista inicial como sendo uma única entrevista, a primeira entrevista. E aí eles já chegam trazendo o caso para a supervisão e já querem levar uma intervenção para o segundo atendimento. Então, uma das coisas, gente, que eu preciso dizer aqui, talvez não tenham aprendido na faculdade, é normal, tá? Então, um dos pontos importantes para trazer para vocês aqui, principalmente na clínica perinatal, que é onde eu tenho experiência, e de supervisora de centenas de casos também, né? De atendimentos na clínica perinatal, o que eu percebi? A gente não consegue obter as informações todas em uma única sessão. Então, vamos combinar aqui que quando eu falar a entrevista clínica inicial, eu não estou falando de uma única sessão. Eu estou falando daquele momento inicial, das primeiras sessões, que elas podem ser 2, podem ser 3, podem ser 4 ou podem ser 5. Mas é importante que a gente saiba que na primeira sessão a gente vai coletar algumas informações e na segunda sessão não necessariamente a gente já precisa fazer intervenção. Isso é importante. Então, não precisa ficar desesperado buscando alguma intervenção para fazer logo na segunda sessão. Aguenta a angústia aí, porque às vezes o que a cliente traz é angustiante. Então, se o conteúdo que a sua cliente trouxe para você te angustiou, leva isso para a sua psicoterapia, leva isso para a sua supervisão. Porque é necessário que você colete informações nesse início. E são essas informações que eu quero mostrar para você aqui. Uma das primeiras coisas que eu recomendo para vocês, nesse primeiro atendimento, na primeira sessão mesmo, porque quando a mulher ela chega para a gente, né, ela fala assim, eu estou grávida. Geralmente, uma das reações que a gente tem, até por educação, porque na nossa cultura parece que é educado uma mulher falar que está grávida e você dar os parabéns para ela. Então, o fato é, gente, que a gente não dá os parabéns para nossa cliente que chega. E aí, então, como essa mulher, você ainda vai conhecer ela, provavelmente se ela te procurou é porque ela tem conflitos com a gravidez, e você primeiro precisa escutar quais são as queixas que ela tem, quais são os conflitos psicológicos que essa gestação, a notícia dessa gestação gerou para ela, não dê os parabéns. Porque senão quebra a vinculação terapêutica aí, a aliança terapêutica muitas vezes é quebrada aí. Porque quando você dá o parabéns para essa mulher, ela vai pensar muitas vezes assim, ai, mais uma me dando parabéns. Será que essa aí vai aguentar o que eu tenho para falar, então? E aí, às vezes, você pode até quebrar o que ela ia falar, porque às vezes ela ia falar alguma coisa, ela começa a ficar com medo de falar porque você deu parabéns, né? Então, você já tem uma visão romantizada da maternidade, percebe? Espera primeiro ouvir a história que ela tem para dizer. Se você sentir que ela quer um parabéns, né? Aí você dá. Agora, né, se ela já começar a trazer, não planejei, não queria, estou sofrendo, não dê os parabéns. Outro item aqui, você pode deixar que a pessoa fale livremente para que você
possa identificar a queixa. Então, nessa primeira sessão, você sim pode deixar que a sua cliente fale livremente. E falar livremente não significa livre associação, a não ser que você for psicanalista, aí seria livre associação. O falar livremente, gente, é aquela pessoa que está angustiada, né, que está com várias ansiedades e marca uma consulta. Quando ela faz isso, é porque ela quer despejar, ela quer falar um monte, ela quer mais falar do que ouvir na primeira sessão, tá? Depois ela vai querer ouvir, mas na primeira sessão ela vai se sentir acolhida se você escutar o que ela tem para dizer. Anota as informações. Se você sentir necessidade de fazer algum tipo de pergunta ali, tá? Para esclarecer alguma coisa do que ela está falando, tudo bem, você pode interromper, você pode pedir para ela esclarecimento, por exemplo, ou você pode até resumir o que ela está falando. Então, esse resumir até mostra para ela que você ouviu o que foi dito. Nessa primeira sessão, a cliente ela precisa se sentir acolhida pelo profissional e não julgada pelo profissional. Então, aqui é um ponto muito importante nessa nossa conversa, porque geralmente quando a gente trabalha com a clínica perinatal, a gente não vai escutar muitas coisas românticas. A maternidade real, ela é pesada e ela é difícil para quem está aí dentro de um paradigma romantizado da maternidade. Então, para trabalhar com gestante, é importante que esse profissional não esteja dentro desse paradigma da romantização da maternidade. É importante que ele tenha conhecimentos do quanto esse período de gestação é adoecedor para as mulheres, sendo o período de maior adoecimento mental, a fase do desenvolvimento da mulher, da fecundação à morte, de maior risco para a mulher apresentar problemas de saúde mental, é justamente durante o período perinatal, gestação e pós-parto, ok? Então, gente, sabendo disso, se essa mulher se sentir julgada, tá? Porque as pessoas percebem a sua expressão facial, a sua expressão corporal, o tom da sua voz, o tipo de pergunta que você faz, o tom que você fala com ela, ela percebe que está sendo julgada. Por mais que você pense que você está fazendo cara de alface, a pessoa percebe. Muita gente fala para mim que foi no psicólogo e se sentiu julgado durante o período perinatal, exatamente porque acabou indo num psicólogo que não tem conhecimento nessa área. Muitos relataram que pararam de fazer a terapia na metade, muitos relataram que procuraram outro profissional da psicologia perinatal que acreditavam que teriam maior entendimento. Então, assim, lotado de gente que parou terapia, lotado de gente que procurou outro profissional porque se sentiu julgado. E isso é muito sério. Esse é um dos grandes motivos de eu ter criado o Mater Online e estar levando informação gratuitamente para vocês. Por quê? Mais de 90% dos psicólogos não têm conhecimento nenhum de psicologia perinatal. Mais de 90% dos psicólogos estão sobre o paradigma da romantização da maternidade. E mais de 90% dos psicólogos, quando escutam alguma coisa de queixa relacionada à gestação, pós-parto, que sai do padrãozinho, eles se assustam, eles ficam com medo e muitas vezes julgam. Mesmo sem saber, eles acabam julgando com as suas falas e tudo mais. Então, lembrando, elas precisam de acolhimento. Nessa sessão, também é importante que você faça já o contrato terapêutico com ela. Então, vocês vai dizer, olha, será todos os dias da semana, né? Toda segunda-feira, das 2 às 2h50, o valor é X, você vai ter que pagar da seguinte forma, se você faltar, vai ser cobrado, a não ser que você me avisar com 24 horas de antecedência. Então, assim, o contrato, nesse primeiro dia, precisa já ser feito. E o principal objetivo dessa primeira sessão, anota aí, é que tem a segunda. Se você está perdendo muito cliente, se muito cliente está chegando aí, indo só na sua primeira sessão e desaparecendo, pode ser que você está errando bastante aí nessa entrevista inicial, tá bom? Então, o objetivo da primeira sessão que você
consiga ter uma segunda, que aquela pessoa goste de você, se sinta segura naquele ambiente, acolhida naquele ambiente, ouvida naquele ambiente, sinta que o profissional tem segurança para atender ela naquela situação e ela volta para a segunda sessão. Então, um dos principais objetivos dessa primeira sessão é que você siga primeiro esse passo a passo aqui que eu passei para vocês, para que essa pessoa volte, então, na segunda sessão. E você pode aí estar pensando, mas e se essa cliente chega muito angustiada? Eu vou ter que fazer uma intervenção. O que eu posso fazer para diminuir a ansiedade dela? Porque é muito comum que nessa primeira sessão elas cheguem muito angustiadas. Então, você pode estar aí se perguntando, até porque quem já atendeu uma gestante sabe o quanto elas chegam angustiadas, o quanto elas chegam cheias de ansiedade. E aí o psicólogo, ele se sente assim, né? Meu Deus, que intervenção que eu vou fazer, né, para essa mulher na próxima sessão. Então, o que eu tenho para te dizer é, calma, ainda não é o momento de fazer intervenção. Você ainda precisa coletar dados para poder planejar a intervenção. Intervenção, a gente não sai assim, vai fazer intervenção, atirando intervenção, tira uma intervenção da cartola. Não é assim. Se a gente vai fazer uma intervenção, a gente tem que fazer uma intervenção certeira, tá certo? Uma intervenção planejada. Uma intervenção que vai dar certo. Eu não vou fazer uma intervenção para ver se vai dar certo. Eu vou fazer uma intervenção para dar certo. Só que para eu fazer uma intervenção que dá certo, eu preciso compreender o caso. E para compreender o caso, eu preciso de coleta de dados. E quando eu coleto esses dados? Nessas até 5 primeiras sessões, que aqui a gente está chamando de entrevista clínica inicial. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go.